e esse é o programa Como Viver de Renda Fixa, nosso primeiro programa aí de 2018, depois de uma semaninha aí de ato, com Roberto Indec, analista-chefe da Rico Investimentos. Tudo bom, Roberto? Tudo bem, tudo Como ótimo. Como foi aí a virada de ano? Deu para descansar um diazinho? Excelente, na virada de ano fui dormir à 00:40. Não curtiu muito festinha, então, só estourou a champanhe da virada. Esperando uma filha pequena, que não conseguia dormir por causa da música. Então fomos para o quarto dormir. Tá, é um ótimo jeito também de passar Descansei. a virada. Descansou, que você não consegue fazer o ano todo, não conseguiu. Descansei porque às 5h30, às 6 horas da manhã já tinha que estar de pé. Então, muita gente também tem novas resoluções para o novo ano após ano. As pessoas prometem que vão guardar dinheiro, mas eu me deparei com alguns números assim um pouco assombrosos. Passei até para o Indec, a gente estava comentando aqui antes do programa entrar no ar, como as pessoas ainda têm dificuldade de guardar dinheiro e quando guardam dinheiro, ainda guardam de forma errada. Tem alguns números aqui, ó, a CNDL com SPC, mais de 50%, quase 50%, a resolução de ano novo para as finanças é guardar dinheiro e sair do vermelho. Tem muita gente aí, mesmo com o FGTS, aí, que saiu no ano passado, o governo liberou, ainda está com as contas no vermelho, mesmo com o 13º. Então, a resolução é pagar todas as contas e conseguir guardar um pouquinho de dinheiro, mas tem os dados da Algu, uma fintech especializada na digitalização de instituições financeiras, que dizem que quando as pessoas conseguem guardar um pouco de dinheiro, 29% deles colocam o dinheiro na poupança, que a gente sempre fala aqui que é o pior caminho, né? Pior que isso, só um pessoal aqui que, 22%, que não tem nada sobrando e 19% deixa o dinheiro parado na conta corrente. A gente achou que não tinha nada pior do que deixar na poupança, né? Mas deixar parado na conta corrente, como que a pessoa pode se organizar? Porque às vezes até esquece, né, que tem um dinheirinho que ficou ali, deixa parar na conta corrente. Mas a gente sempre lembra que mesmo Tesouro Direto, com R$31 você já consegue comprar uma fração. Então, mesmo que você tenha só um pouquinho, já dá para começar um investimento mais inteligente que a poupança. Então, com essas resoluções de ano novo, todo mundo querendo mudar diversos hábitos, né, inclusive alimentares, fazer dieta e organizar aí as finanças, como a pessoa pode começar nessa onda de renovação com o ano novo, começar a organizar as finanças para sobrar um pouquinho para investir? Esses números são muito interessantes, né, porque a gente conhece bastante a realidade do investidor brasileiro, pelo contato que a gente tem no dia a dia com os investidores. E, de fato, a gente tem um percentual grande de pessoas que ainda deixam dinheiro parado em conta corrente, outro percentual grande de pessoas que colocam seu dinheiro na poupança. Inclusive, a gente viu em dezembro, né, a captação, se não me engano, da poupança líquida em 2017 foi próximo de 17 bilhões de reais. 17,1 bilhões. Depois Quase. de 2 anos negativos, teve o primeiro saldo positivo. Uma parte, né, é bom, né? De um lado isso é bom, porque mostra que os brasileiros estão conseguindo guardar um pouquinho de dinheiro, mas estão colocando no lugar errado. Exatamente. Então você vê, se você for juntar o percentual de pessoas que deixam dinheiro parado na conta corrente, mais poupança, eu acho que o que a gente consegue tirar de conclusão disso é aquilo que eu falo praticamente todas as terças-feiras pela manhã aqui, que é o fato de que as pessoas trabalham 8 horas por dia, 40 horas por semana, 160 horas por mês e não disponibilizam sequer 1 hora por mês para cuidar das suas finanças pessoais. Até em virtude disso, eu fiz uma gravação de um vídeo lá no meu canal do YouTube, no Radar do Dinheiro, para quem quiser acessar e se inscrever lá, fique à vontade, com uma youtuber, a Economirna, a Mirna Borges, que fala bastante de finanças pessoais. E é interessante, porque é necessário esse debate, né? É necessário a gente colocar e expor cada vez mais. Um outro fato bastante positivo e que a gente tem sentido um sentimento bastante positivo das pessoas nessa virada de ano, pelo menos aconteceu isso nessa primeira semana de janeiro de 2018, um sentimento de muita gente querendo investir com agora dessa vez eu vou, agora dessa vez eu quero fazer, enfim, eu quero aprender, porque só que isso não pode se resumir única e exclusivamente a apenas uma semana, né? Esse é um fato bastante claro, isso deve ser duradouro, deve ser recorrente, né, que é aquilo que acontece de uma forma mais frequente. Então, eu acho que esse processo está sendo modificado, Verusca. A gente fica muito contente com esse processo
virando a página das pessoas aprendendo, as pessoas buscando mais informações, indo atrás, realizando um pouco mais de investimentos. Agora, é claro que ainda tem milhares e milhares de outras pessoas que é como você disse, pior do que deixar o dinheiro na poupança é deixar parado na conta corrente. Mas acho que esse é um trabalho de cultura no Brasil, né? A gente vê as plataformas digitais de investimento surgiram aí, podem até ter surgido quase 10 anos, né? Mas principalmente nesses últimos 3, 4, 5 anos, a gente vê uma transformação muito grande nessa indústria. A própria Rico, que eu estou lá desde março ou abril de 2011, a gente vê que foi um processo gradual, né? Que principalmente nesses últimos, acho que desde 2014, principalmente nos últimos 4 anos, a gente tem tido aí um incremento de procura de pessoas querendo investir seus recursos, enfim. É um trabalho muito bem feito, até educacional, que a gente tem feito, muito grande, através dos e-books, inclusive o e-book de renda fixa da Infomoney, para quem quiser, está disponível lá no portal. Se você não conseguir encontrar, vai no Google, digita e-book de renda fixa Infomoney. É fato que ainda precisa atualizar alguns dados. Estou esperando o IPCA ser divulgado, né, dados da inflação serem divulgados, para que a gente possa atualizar 100% isso, incluindo aquela mudança do Fundo Garantidor de Créditos no final de 2017. Sim, mas que quem tem pelo menos até 1 milhão em investimentos, a gente já conversou até com o pessoal da FGC, que pode ficar tranquilo, que não vai mudar nada. Em 2018 traremos o FGC nessa mesa, hein? Sim, dessa vez eu Iremos acho que conseguir. Estamos em contato, vamos Iremos ver conseguir. se o pessoal... Em 2018. Ainda em 2018. Exato. Você estava falando sobre essa resolução aí do pessoal tentando guardar dinheiro. E eu tenho a impressão que muito dessa desorganização e até deixar um dinheiro na conta corrente parta da situação de que a pessoa fala, esse ano eu vou investir, esse ano eu vou guardar o dinheiro. Mas isso é uma resolução, de novo, muito aberta. Se ela conseguir fazer alguns limites, esse mês, todo mês eu vou guardar R$50, como que a pessoa pode colocar metas para conseguir, ao final aí de 2018, ter uma reservinha de emergência, sair do vermelho e ter essa reserva de emergência, colocando aí em bons investimentos de renda fixa, que toda semana você traz aqui essas opções? Talvez esse seja o mais difícil, né? Quando o dinheiro, por exemplo, o salário cai na conta corrente de uma pessoa, acho que tem um pouco daquela dificuldade, eu vou precisar ter outras prioridades ao invés de começar a investir. Eu acho que uma das sugestões, por exemplo, é através de boleto bancário, né? A gente tem uma sugestão lá na Rico que chama-se, um perfil de investimento que chama-se aplicação automática. E aí com boleto você já consegue gerar isso. É que nem no fato da previdência privada, né? Muita gente tem a previdência privada porque desconta diretamente do salário. Eu acho que fica uma forma mais fácil de você não precisar se obrigar a ter que fazer aquela transferência. Então, por mais que seja uma coisa que dure 3 minutos na vida de cada um de nós. Mas para quem é desorganizado, para quem é desorganizado é uma sugestão. Né? Para quem é desorganizado, acho que fica essa sugestão de criar algo nesse modelo de boleto bancário mensal. Né? Então, esse tipo de produto já existe lá na Rico. Entra no site www.rico.com.vc. Na aplicação automática, a gente já tem, por exemplo, isso. E aí desconta da conta da pessoa, vai direto para o investimento. Tem um valor mínimo para isso? Não tem um valor mínimo. A pessoa escolhe. A pessoa escolhe. Pode escolher, por exemplo, se quer um ativo como os títulos do Tesouro Direto, se ela quer investir em fundos, se ela quer investir no mercado de ações. E é interessante que aí, até fugindo um pouco dessa parte de renda fixa, e falando de fundos imobiliários, por isso que eu falo fugindo, porque a gente já deixou claro aqui que fundo imobiliário não é renda fixa. Né? A gente tem visto uma procura muito grande por ativos do segmento de fundos imobiliários, muita gente querendo entrar, e pergunta qual que é o mínimo. Na verdade, não tem o mínimo. Por exemplo, você tem cotas de fundo imobiliário a partir de R$1, que qualquer um poderia investir. Mas não é recomendável você investir R$1, né? Pelos custos que você vai ter, você precisa contabilizar a corretagem, você precisa contabilizar se houver ou não taxa de custódia, por exemplo. Enfim, mas eu acho que a partir de R$200, R$300 por mês, claro que isso vai depender da conta de cada um, mas estou falando num investimento mínimo inicial, acho que R$200, R$300 por mês, eu acho que é bastante factível. E com esse processo, inclusive de juros compostos, que esse é o mais importante quando você está falando de investimentos, é juros sobre juros, né? O seu dinheiro vai acabar te rentabilizando de uma forma bastante interessante. Claro, se você tiver disciplina, objetivo, o que é esse objetivo, onde você vai alocar seu dinheiro
e também se esse objetivo é para curto, médio ou longo prazo, que também é outra coisa que a gente fala bastante aqui. Tem que separar, se organizar e colocar, inclusive, esse dinheiro separado para o investimento nas contas do orçamento familiar. Não deixar para, o que sobrar eu vou investir, né? Talvez essa é nem uma forma sobre, de né? se organizar, talvez nem sobre. Se você deixar lá, você acaba gastando com alguma coisinha, uma promoção que aparecer. Mas colocar isso no orçamento como um compromisso mesmo. E é bem interessante essa opção da Rico, porque ela vem como um boleto, como se fosse uma conta. Então você tem esse compromisso de poupar. E aí quem se interessou, quem está ali meio desorganizado, precisa dessa cobrança aí de uma terceira pessoa, qual que é o endereço mesmo para entrar? www.rico.com.vc. E lá ela tem acesso a todas essas informações. Tem acesso às informações, sem dúvida alguma. Não só essas informações, né? Tem acesso, por exemplo, outra dúvida que muita gente, mas eu tenho, por exemplo, R$1.000, tenho R$5.000, mas se eu investir, investe para mim, como é que eu faço? É uma questão muito simples, né? Aquela questão de aprendizado, a questão educacional que eu falei ali desde o início. Você entra num site, por exemplo, de uma plataforma digital de investimento, como no caso da Rico, você vai estar lá, bastante simples, objetivo, quais são as opções daquele momento, que inclusive nós recomendamos diretamente para o investidor, claro que de novo, dependendo do perfil dele, do prazo e do objetivo, então não dá para escolher de uma forma bastante simples, mas talvez o mais difícil é iniciar, né? Iniciar nesse processo. Depois que se inicia, eu acho que as coisas elas acontecem naturalmente. A pessoa conseguiu aí ou se organizar sozinha ou com a ajuda aí da Rico, com o boleto para investimento, e ela quer começar a sair, tirar esse dinheiro da conta corrente e da poupança, aí para esses brasileiros que responderam à pesquisa, onde ela pode começar que o investimento, o risco seja baixo, mas tenha um retorno maior que a poupança. Porque a gente sabe que quem está nessa situação tem medo de, às vezes, avançar num fundo imobiliário, por mais que hoje os fundos estejam surgindo como uma opção para a Selic, que agora está bem menor, então renda fixa muitas vezes mostra um rendimento menor do que a gente teve antes, mas a pessoa quer começar devagarzinho. Por onde ela pode começar? Eu acho que a primeira sugestão, que é até... Você tem, por exemplo, se você for olhar um prazo um pouco mais longo, de 5 anos, você tem os títulos do Tesouro IPCA, com vencimento 2024. É bem verdade que a taxa veio recuando um pouco esses últimos dias, mas diante desse ambiente favorável que a gente está vendo, econômico, ok? Econômico, não político. Acho que apesar do cenário desafiador político, o ambiente econômico para o Brasil, a expectativa para 2018 é bastante positiva, especialmente se você for comparar com 2017 e mais ainda com 2016 e 2015, que foram anos terríveis, né? Então, Tesouro IPCA, vencimento de 2024, para quem olha esse prazo aí de cerca de 7 anos, 6 anos agora, na verdade, né? E para quem quer um prazo um pouco mais curto, de cerca de 1 ano, 2 anos, e aí são os CDBs, de bancos médios e pequenos, e aí tem os CDBs de liquidez diária e tem aqueles que você resgata apenas no vencimento, e que muitas vezes tem trazido taxas muito interessantes. Vamos um pouco mais além, para quem quer sair desse conservadorismo, quer ganhar um pouco mais, correr um pouco mais de risco, que hoje a taxa de juros está em 7%, expectativa é que a reunião do Comitê de Política Monetária de fevereiro corte mais 0,25%, e ainda tem gente que espera mais 0,25% na outra reunião de março. Então a gente pode ver os juros fechando ou com 6,75%, ou com 6,5% no final de 2018. Isso é muito interessante porque é a menor taxa de juros da história aqui no nosso país. E aí, de novo, a gente vai voltar para aquele processo educacional. Por que eu estou falando isso? Porque a gente sempre teve juros altos aqui no Brasil. 2018 vai ser diferente. E dependendo de quem for eleito presidente do país, 2019 deve seguir dessa forma também. Isso é muito importante para que a gente coloque aqui, para que as pessoas comecem a se acostumar com essa taxa de juros num patamar baixo, né? Mas aí voltando, para quem quer correr um pouco mais de risco em função dessa taxa de juros baixa, são os fundos multimercados. É uma opção interessante, né? É bem verdade que para o investidor iniciante é difícil entender o que é o fundo multimercado, aonde aplicar, mas isso você deve buscar. Por exemplo, tem uma série hoje de pessoas que já falam, por exemplo, na internet, pessoas com qualificação para tal, falando quais são os melhores fundos multimercados na atualidade para o país. E a Ambima soltou um balanço essa semana mostrando o crescimento aí da captação líquida dos fundos multimercados, principalmente
por pessoa física. Então, o pessoal está perdendo um pouquinho Com do certeza, medo. com certeza. Acho que o investidor em geral, principalmente aquele não investidor iniciante, não, investidor que já tem algum investimento nesses últimos meses ou até nos últimos anos, ele conseguiu visualizar que as taxas de renda fixa elas devem recuar cada vez mais e querem correr um pouco mais de risco para terem um retorno um pouco mais superior. Vamos levar em consideração que a Selic média em 2017 foi 9,9. A inflação deve fechar em 2,8. Né? E a poupança teve um rendimento de 6,7, dependendo se foi a poupança antiga, a regra nova, fica aí no 6,7 na média. Ou seja, se a Selic foi 9,9, a poupança em 6,7, isso quer dizer uma diferença de quase 3 pontos percentuais, até mais que 3 pontos percentuais. Né? Então é importante porque isso pode não fazer diferença para você que está olhando num prazo de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Mas com certeza no longo prazo isso faz muita diferença. Você está falando dos juros compostos, né? Um pouquinho de dinheiro com esse pouquinho de diferença aí também na rentabilidade ao longo do tempo faz muita diferença no bolso. Muita diferença. Falando aí sobre opções em renda fixa, a gente começou a divulgar nessa semana o Guia Onde Investir 2018. Ontem foi apresentado pelo Thiago Salomão as ações para esse começo de ano e hoje a gente tem os melhores investimentos de renda fixa, que teve a colaboração também do Roberto Indec, uma matéria da repórter Mariana Dávila, e aí você vai encontrar lá várias carteiras de acordo com o seu perfil, se você quer CDB, Tesouro Direto, LCI, LCA. Essa matéria está nos comentários aí do Facebook, se você está nos acompanhando pelas redes sociais. E também está na capa do Infomoney. Se você entrar lá agora, você vai ver a matéria especial, os melhores investimentos de renda fixa para 2018, segundo especialistas, e um deles é o nosso super especialista aqui em renda fixa, Roberto Indec. Aliás, só fazendo um adendo, tá fantástico esse Onde Investir da Infomoney de 2018. Eu vi que vai ser um lançamento praticamente diário, né? De novas informações, com especialistas, com grandes economistas de mercado. E todos os dias, com certeza, vem um material de grande qualidade para quem quiser, de novo, começar a investir, começar a se informar desse mercado. Tem muita informação importante e interessante. Tem muita informação sobre as explicações de como funcionam os investimentos e nós preparamos também carteiras especiais. Então, ontem teve ações, hoje tem renda fixa, nos próximos dias vão ter fundos de investimentos, em geral todos os tipos de fundos. A gente teve especialistas da casa preparando carteiras especialmente para o leitor do Infomoney, seja você conservador, moderado ou agressivo, é só você procurar ela pelo seu perfil, você vai encontrar essas carteiras aí em todas as modalidades. Vai ter também algumas carteiras para fundos imobiliários, que você estava comentando, então a gente tem especial. E também para quem é fã aí dos bitcoins, a gente vai ter carteira especial também de criptomoedas. Completíssimo. Completíssimo. Todos os investimentos possíveis, você vai conseguir aí se achar de acordo com o seu perfil e no que você tem interesse, renda variável, renda fixa, quer arriscar um pouquinho, quer arriscar um pouco mais. Você vai encontrar no Guia Onde Investir todo dia conteúdo novo. E aí, só para fechar que nosso tempo está acabando, a Rosângela Ferreira comentou aqui que você é especialista em renda fixa, mas queria saber se você faz análise de mercado de ações, de renda variável. Aqui é um programa sobre renda fixa, mas você tem o seu canal no YouTube também, né? Exatamente, tem o meu canal no YouTube, No Radar do Dinheiro, dá uma olhadinha lá, sempre comento sobre o mercado de ações também. Inclusive, sou analista responsável pelas carteiras recomendadas da Rico, do ponto de vista da análise fundamentalista, da carteira de dividendos mensal também. Então fique à vontade para consultar no nosso site. Aliás, carteira de dividendos, olha, sensacional a performance dela. E todas as carteiras recomendadas de ações da Rico em 2017 superaram o Ibovespa. E aí lá no meu canal, recentemente comentei sobre as ações, o momento das ações da Vale, do Itaú, da Petrobras, e a ideia é que agora em 2018, lá no Radar do Dinheiro, a gente tenha muito mais temas sobre o momento do mercado de ações e algumas ações especificamente que a gente olha tanto para o curto quanto médio e longo prazo. E qual que é o seu vídeo mais recente no canal? O vídeo mais recente, ontem gravei sobre as melhores aplicações financeiras de 2017. É importante a gente colocar isso, por quê? Porque a melhor aplicação financeira foi o índice Small Caps. Isso segundo uma tabela do Jornal do Valor Econômico, que a gente sempre pega lá mês a mês para divulgar, que é muito interessante.
Só que as pessoas não sabem o que é esse índice Small Caps. Né? São ações de liquidez um pouco mais reduzida, ou seja, um volume de negociação um pouco mais reduzido. E eu trouxe lá, nesse programa das melhores aplicações financeiras de 2017, o que é exatamente esse índice Small Caps, trouxe taxa média da Selic, poupança, inflação, dólar, enfim. Fiz um comentário, um apanhado geral. De novo, inscreva-se lá no canal, no Radar do Dinheiro, e esteja sempre atento a todas essas informações que a gente passa no dia a dia. A Rosângela falou que já é inscrita no seu Maravilha, canal do YouTube. Muito obrigado. Obrigada aí pela audiência, Rosângela, tanto aqui como no canal do Roberto. Roberto que sempre contribui com as matérias do Infomoney em renda fixa e também em renda variável, especialista super completo. Mas o programa aqui toda terça-feira comigo é sobre renda fixa, mas se você quiser saber mais sobre renda variável, as considerações do Roberto Indec, vai lá no Radar do Dinheiro no YouTube. E quem quer saber mais sobre renda fixa, além de olhar o guia Onde Investir, tem o seu material no Infomoney. Tem o e-book, aquele que nós iremos atualizar. Acredito que se não for até o final dessa semana, no máximo semana que vem, estará 100% atualizado, completo, com todas as informações de 2017, as mudanças do FGC. Mas mesmo assim, se não achou no portal da Infomoney, vai lá no Google, digita e-book de renda fixa, está disponível para você de uma forma gratuita, com todas as informações básicas necessárias para você começar os seus investimentos e aproveitando o início de 2018. E a resolução de ano novo, começar estudando um pouquinho mais, que você disse, né? Meia horinha, uma horinha por mês que você se dedicar a isso, ou pelo menos os 20 minutos aqui toda semana com a gente. Tenho certeza que vai ser muito proveitoso para você e também é ótimo ter a sua audiência. A gente deseja um feliz 2018 com ótimos rendimentos aí nos seus investimentos, que o Indec vai te ajudar aí com as dicas para escolher, e até o programa da próxima semana. Até lá!